começamos mais um episódio do podcast Raízes. Hoje continuamos a falar sobre família, tema tão importante que tem nos edificado tanto. Graças ao Senhor por isso. Tema que é tão importante, foi o Senhor quem criou o casamento, a família, e não tem como a gente não voltar a olhar para os textos bíblicos e refletir nas nossas vidas. É importante porque o Senhor quer nos direcionar nessa vida de família, quer fazer com que a gente faça sempre melhor as coisas da nossa casa. Hoje estamos com o nosso irmão Tomás, a gente fica bem animados poder recebê-lo aqui também e falar um pouco sobre o texto que ele escolheu, os versículos que ele escolheu. Espero que você goste bastante também da reflexão. Se tiver alguma pergunta, como é de praxe, pode fazer nos comentários para a gente pode responder depois com mais calma. Tomás, agradeço muito sua presença aqui no podcast. Oi, Felipe. Obrigado. Obrigado pelo convite. Qual foi o versículo que você escolheu, Tomás? Bom, quando você me falou que o tema era família, várias veio à nossa mente, né? Tem várias coisas sobre família. Mas talvez um que eu tenho refletido mais é sobre 1 Coríntios 13, um capítulo bem conhecido, e que não fala especificamente sobre família, mas que certamente se aplica muito bem. Então, posso fazer a leitura do Sim, trecho? fica à vontade, Tomás. Eu vou começar a partir do versículo 4. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz: O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, não se ira com facilidade, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom, por que eu escolhi esse trecho dentre de vários? Eu fiquei refletindo. Na família que nós temos, e depende de qual seja a nossa condição. Atualmente eu tenho minha esposa e 2 filhos, mas tem pessoas que moram com os pais, ou moram só com o cônjuge, ou às vezes só com a mãe, ou só com o pai. Tem irmãos também, ou às vezes é com a avó, com o neto. Independe de qual seja o tipo de família que a gente tem. Mas na família nós temos os relacionamentos mais intensos, vamos dizer assim. São as pessoas com quem nós mais passamos tempo, são as pessoas que presenciam os nossos momentos de debilidade, de fragilidade. São pessoas que, às vezes, mesmo quando a gente quer ter um tempo só para nós temos que estar com elas, a gente não pode se isolar delas. Diferentemente dos nossos colegas de trabalho, colegas de faculdade ou vizinhos, que a gente pode escolher se afastar, que a gente pode escolher sair da presença deles. Se a gente tem algum atrito com eles, a gente pode escolher também não se relacionar mais ou enfim, se afastar de alguma forma. Na família, não. Nós não temos isso. Na família, nós somos obrigados a todo dia estar com eles, em geral, ter refeições com eles, dormir na mesma casa com eles. Então, eu fico pensando também que, de certa forma, as pessoas da nossa família são quem mais sofrem pelos nossos pecados. Nós sabemos que todos nós pecamos, todos nós falhamos, e os nossos familiares são quem mais sofrem. Tanto porque convivem muito conosco, não tem como fugir da gente, como também me parece que nós tendemos a baixar a guarda com a família. Então, se, por exemplo, se eu estou num dia ruim, num dia mais debilitado, se eu estou com o de fora, eu vou tentar manter talvez uma boa aparência, um sorriso no rosto, ou uma paciência, mas parece que eu tenho a tendência que com os meus familiares, com quem mais tenho intimidade, eu me sinto mais à vontade de ser quem eu sou, entende? Talvez esbravejar aquela ira que eu estou sentindo, ou demonstrar meu mau humor no meu rosto, na forma como eu me comporto. Eu tenho essa impressão, que com os nossos nós temos essa tendência de baixar a guarda. Então, eu conheço esse trecho porque na família nós temos de muito amor para nos relacionar com a nossa família. E Paulo ele explica perfeitamente o que é o amor aqui. Ele fala que o amor é paciente, é benigno. São coisas que nós já sabemos, mas que é muito importante ser lembradas no nosso dia a dia com nossos familiares. Todos os dias parece que nós somos tentados a ser impaciente, ou a se irar com facilidade, que Paulo diz na frente que o amor não se ira com facilidade. Então, nós temos filhos, e os filhos vão querer, estão aprendendo ainda a lidar com os pensamentos, com os sentimentos, aprendendo ainda a se comportar,
E certamente todos os dias, várias vezes ao dia, vão fazer coisas que vão ser tentadoras para a gente para sair do sério. Mesmo nossos cônjuges, ou pais, ou filhos, já mais crescidos, também têm os desejos deles, as fraquezas deles, que também vão ser tentadoras para a gente, que também vão desafiar a nossa paciência. Mas diz que o amor é paciente, o amor é benigno, ele faz o bem ao outro, ele se empenha em fazer o bem ao outro. Como vai dizer na frente também, o amor não procura os seus próprios interesses, o que é muito difícil. Às vezes a gente tem um dia cansativo e chega no final, chegamos em casa, a gente só quer buscar os nossos interesses. Ah, eu tô cansado, eu preciso descansar, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer isso, eu preciso me distrair um pouco. Sendo que tem pessoas que estão precisando de alguma coisa na nossa casa. Ou que só estavam talvez desejosas pela nossa atenção quando a gente chegasse em casa, quando a gente acabasse o trabalho. E o amor diz que a gente não busca, não procura os nossos próprios interesses. O versículo 7 eu acho muito importante, eu tenho meditado muito sobre ele. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu lembro do que Jesus disse lá em Marcos 9, em Lucas 9 também, quando ele, após a transfiguração, ele chegou, ele desceu do monte, encontrou ali um pai com um menino endemoniado, os discípulos não conseguiram curar o menino, e disseram isso, olha, disseram a Jesus, olha, eu trouxe meu filho, trouxe os dois discípulos, mas eles não conseguiram curar o meu filho. E aí Jesus faz aquela exclamação, ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ou até quando vos suportarei? Jesus, ele sofreu muitas coisas, ele sofre muitas coisas com a humanidade ainda. Então eu fico pensando quantas coisas que eu faço que Jesus não tem que sofrer, ou seja, ele sofre o dano, né? Em vez de me fazer pagar pelo dano. Mas quando Paulo diz para sofrer todas as coisas, suportar todas as coisas, é isso. Às vezes nossos familiares vão fazer algo contra nós, ou nossos filhos vão agir de modo que vai nos causar algum dano, talvez dano de tempo, talvez dano material, mas em vez de fazê-los pagar por isso, em vez de pagar neles, tipo, com algum castigo, ou com alguma fala mais severa, ou tipo, nós vamos sofrer isso, nós vamos sofrer as consequências, em vez de deixá-lo sofrer. Que foi o que Cristo fez, né? Ele sofreu as consequências do nosso pecado. Ele nos suportou. Ele nos sofreu, vamos dizer assim. Então, eu penso que ter essa mentalidade ajuda muito para nos relacionar com os nossos familiares e desenvolver corretamente o papel que Deus quer de nós, nossa família. Faz sentido isso? Sim, é o que a gente mais vê perguntas normalmente, né, Tomás? Com tudo isso que você falou, até no versículo 8 ele começa com amor jamais acaba. Né? E é uma grande porção de dúvidas das pessoas normalmente é sobre isso. Como que eu posso fazer com que isso aconteça também na minha vida? Porque algumas pessoas sentem mesmo o amor esfriar, veem com que as coisas passam, dificuldades, como você falou, a ideia de não voltar muitas vezes para casa por conta de não encarar alguns obstáculos. E eu achei interessante porque Paulo preparou, né, pelo que a gente está vendo aqui, do versículo 4 até o 7, para depois falar sobre isso no 8. Que tendo todas essas coisas, parece, o amor jamais acaba. Ele até fala sobre tudo passar, mas menos o amor. Não sei o que você acha também a respeito disso e como a gente pode fazer e tomar cuidado, né? Porque a gente consegue ver essas coisas, é muito legal ver que ele começa com paciente, mas como sempre fazer para se fortificar nisso? Para sempre lembrar que o amor verdadeiro jamais acaba e se alguma coisa está acontecendo, fazendo com que eu esfrie nesse amor, o que eu posso fazer para Uhum. evitar com que isso não aconteça também comigo e com a minha família? É interessante. Uma coisa que eu tenho observado também, respondendo essa pergunta, que muita gente pensa, né, que o amor está esfriando, ou é muito comum as pessoas pensarem, ah, não amo o fulano como eu amava antes. Nós temos muita ideia errada do que é o amor. Então, até aquela ideia, ah, eu amei fulano desde o primeiro dia que eu vi. Não tem como isso acontecer. O amor não é um sentimento que brota naturalmente em nós. Isso é atração, né? Isso é ter uma afeição por alguém, uma atração por alguém, talvez uma paixão por alguém. Mas o amor é algo que se constrói, o amor é algo que a gente vai conquistando. O amor é algo que vem de Deus. A gente sabe que a nossa natureza é uma natureza carnal, que está o tempo todo inclinando para as coisas da carne, se voltando, sendo puxado para as coisas da carne. Então, o amor não vai nascer naturalmente em nós. O que vai nascer naturalmente em nós é a ira, a inveja, o ciúme, a impaciência, o ódio, as discussões. Essas coisas brotam naturalmente em nós, por causa da nossa natureza. Mas o amor é algo que vem de Deus.
E como tudo que vem de Deus é algo que exige esforço. Exige meditar no caráter de Deus, exige meditar na palavra do Senhor, exige pedir para Ele. O amor é uma característica de Deus, tanto quanto a paciência, por exemplo. Não é fácil ser paciente, desenvolver paciência. Não é fácil desenvolver o amor também. Por isso a gente não pode pensar que o amor é algo que vai nascer naturalmente em nós. Não, o amor é algo que nós vamos ter que buscar, e buscar na fonte correta. Então, penso que para não deixar o amor esfriar em nós, para sempre agir com amor, é sempre buscar o Senhor. Deus é amor. Então, quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente compreende o Senhor, quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais nós vamos conseguir amar também as pessoas. Também achei interessante, enquanto você falava, Tomás, porque a gente tem a tendência de achar que problemas são só os outros, né? A gente às vezes quer fugir das dificuldades do nosso lar, achando que as pessoas do nosso lar são um peso e um problema, quando talvez nós somos esse peso e esse problema, e talvez às vezes quando a gente está fora de casa, é um momento onde os nossos familiares estão mais leves também. A gente talvez está sendo um peso para eles, como a gente tá, da forma como a gente está agindo, da forma como a gente chega em casa. Então, eu acho que esse texto também reflete isso pra gente. Pra gente não achar que o que a gente está fazendo aqui é um favor para as pessoas da nossa casa, ter mais paciência com eles só, ter mais amor, mas também que a gente reflita que talvez nós estamos sendo esse peso para eles, que a gente precisa ter mais paciência porque nós realmente estamos com dificuldade. Nós precisamos ter mais paciência. E não porque nós temos que ter paciência só porque a nossa família precisa da nossa ajuda, mas nós também precisamos ser ajudados. Acho que é bom, eu não sei, pelo menos eu acho que é bom refletir sobre isso também a gente. Sim, bacana. E somado a isso, uma coisa que eu percebo também, que tudo aquilo que eu vejo nos meus familiares, talvez alguma dificuldade, que está exigindo muito de mim, ou algo do tipo, eu penso que sou eu com o Senhor. Então, quando eu vejo meu filho agindo de tal modo que sou tentado a perder a paciência com ele, não é difícil eu pensar, puxa, eu faço exatamente igualzinho com o Senhor. Eu pedi algo ao meu filho, ele não me obedeceu, mas é o que eu faço todos os dias com o Senhor. Então, pensar na paciência que o Senhor tem conosco, acho que nos ajuda também a ser paciente com os outros. Então, só acrescentando, somando a ideia que você trouxe. Agradeço, Tomás, pela oportunidade que você nos dá, para poder refletir um pouquinho mais, nos ajuda bastante sobre isso. Espero contar com você mais algumas vezes também para nos ajudar, se o senhor permitir. Amém.